E aí, galera, beleza? De boa. Cara, Digão me chamou para pregar, e aí eu fiquei pensando, né, o que eu posso trazer para essa galera. E aí eu fui me tocar de que estou tendo a honra de pregar no último culto antes do live, e aí as pernas só fizeram tremer, né? Que aí, tipo assim, a responsa fica maior um pouco. E eu acho que final de ano sempre é tempo da gente parar, refletir, pensar como é que foi o ano, o que rolou durante o ano. E eu acho que o ano de 2020 foi um ano bem especial para isso, né? Para você parar, refletir os planos que você tinha, os planos que você conseguiu realizar. Eu acho que ninguém esperava um ano como foi o nosso, mas com certeza eu creio que foi um ano que, com suas dificuldades, ele não deixou de ser cheio da bondade, da graça, da misericórdia de Deus que sustentou a gente até aqui. E para pensar um pouco mais sobre isso, eu queria falar com vocês sobre propósito, sabe? A gente pensa muito, eu costumo pensar muito sobre propósito, e eu acho que essa é uma das perguntas que todo mundo, em algum momento da vida, se faz. Em algum momento da vida você chega e se pergunta, cara, por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu tenho que fazer nesse mundo? O que eu tenho que fazer com a minha vida? E eu tenho certeza que se você nunca perguntou isso para você mesmo, em algum momento, você vai perguntar. Eu, pelo menos, já me perguntei várias vezes, na época de entrar na faculdade, depois quando eu terminei a faculdade, tipo, e agora, para onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? A vida tem várias propostas, e você fica, cara, como é que eu tomo decisões de maneira a cumprir um propósito? Será que existe um propósito? E eu ficava me perguntando sobre isso. Isso foi uma pergunta que várias vezes já passou pela minha mente. Não só saber se existe um propósito, mas qual é o propósito específico para a minha vida? Porque muitas vezes a gente acredita que existe um propósito, acredita que Deus fez as coisas com propósito, mas eu não consigo entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E isso é uma dúvida que eu acho que tira um pouco a nossa paz. Eu lembro que uma época eu cuidava das redações lá no projeto da missão que eu participo, que a gente desafiava os alunos a escrever uma carta para Deus, e depois a gente ia responder essas cartas, né? E uma das perguntas que mais rolava nessas cartas para Deus é: Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me fez? Por que você me colocou na família que eu estou? Por que aconteceu tal e tal coisa na vida? Quando a gente não está buscando o propósito da nossa vida, a gente está buscando o porquê das coisas terem acontecido com a gente, o propósito de tudo que rolou na nossa vida. Por que veio uma pandemia em 2020? Por que eu não passei naquela prova que eu queria? Por que eu estudei tanto para acontecer aquilo e eu não consegui? E a gente fica tentando entender qual que é o propósito da nossa vida nesse meio. E é muito interessante que a galera lá fora vai buscar tentar ter respostas para isso. A gente, claro, que tem uma resposta diferente aqui dentro da igreja, mas existem várias tentativas de respostas que a gente tem lá fora. Tem desde as tentativas mais humanistas, de tipo assim, cara, o propósito é você que dá. Você que faz o seu futuro, você que faz a sua vida, você que diz para que você veio ao mundo, você tem que descobrir quem você é e colocar isso e viver isso. E a gente vai ter esse tipo de cultura lá fora, você vai ter uma cultura também voltada para a questão do coaching, de você pode, você consegue, seu propósito é ser o que você sempre sonhou. E só que, na verdade, você vê que essas respostas não são capazes de nos dar aquela paz que a gente precisa e de responder o vazio do nosso coração. Porque muitas vezes você acredita nessas promessas, só que são promessas vazias, e lá na frente você, depois de ter acreditado, vai lá e se frustra. E eu acho que essas questões são tão presentes no nosso coração, porque lá em Eclesiastes a Bíblia fala que Deus escreveu eternidade no coração humano. Então, todo mundo sabe, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, existe algo lá dentro que aponta para a eternidade. E eles sabem que existe um motivo e um sentido para a vida, e mesmo que eles não consigam explicar, justamente por eles não conseguirem explicar, eles entram em crise, porque eles sentem lá no íntimo do ser que existe sentido, existe significado, existe propósito para a vida, mas com a cosmovisão deles, com a forma como eles veem as coisas, eles não conseguem identificar qual que é esse sentido, qual que é esse significado. E eu estava pensando em como é que eu podia trabalhar essas coisas, como é que eu podia tentar navegar por um tema tão complexo, né, que mexe com questões tão profundas da gente, sem ser muito superficial. E aí, eu comecei a viajar lá em casa, e eu falei, já que é para a gente
pregar agora, vamos ser ousados, vamos fazer algo diferente. E aí eu comecei a imaginar, e eu vou convidar para vocês entrarem nesse mundo da minha imaginação junto comigo, né? E eu imaginei começar a conversar com a galera da Bíblia, com a galera que escreveu. E aí eu falei assim, então vamos imaginar isso, vamos ver como é que seria uma conversa com esse pessoal e o que esse pessoal poderia me falar sobre tudo isso, né? Então, lá no meu mundo da minha imaginação, com a minha licença poética, eu fui lá, criei um grupo no WhatsApp, e aí eu coloquei lá uns caras, só gente de boa, assim, para conversar. Coloquei lá Moisés, aí coloquei Paulo também, gosto de Paulo muito, e coloquei João lá para a gente conversar. E aí eu peguei, e quem me conhece sabe que eu só sei conversar mandando áudio, né? Eu não sei escrever muito bem, engenheiro tem esses problemas, o Tiziano me entende. Então, eu já cheguei mandando áudio e falei, cara, estou com um problema, estou precisando conversar com a galera lá do Connect sobre essa questão de propósito, de entender como é que esse negócio de viver uma vida que faça sentido, uma vida que tenha propósito, só que eu não sei muito por onde começar, não sei o que eu tenho que falar para essa galera. E aí, o primeiro que respondeu foi Moisés. E aí eu peguei, só que ele respondeu umas letras mó estranhas, Aí estava escrito um negócio que eu não sabia entender direito, estava lá, Bereshit bara Elohim. O cara é crente demais, já falou em línguas aqui. Aí eles todos mandaram um monte de kkk, uns carinha rindo. Eu falei, não, pô, é porque ele não fala português, né? Eu falei, tá. Joga no Google Tradutor aí, né? Aí eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, joguei lá no Google Tradutor. Aí eu vi que ele estava falando lá do comecinho mesmo, lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí teve uma parte bem legal que eu tirei o print, e eu vou pedir para o Jonatas que está lá, para o Jonatas projetar o print, Gênesis 1, 26 em diante, 27, 28. Joga aí para a gente o print, por favor. Aí, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pode seguir. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que Moisés estava querendo dizer aqui é justamente que se você quer entender o propósito, se você quer entender o significado, se entender por que as coisas existem, você tem que ir para o começo, para a origem de tudo, para Gênesis. E Deus criou homem, mulher, o ser humano, a humanidade, com um propósito, cheio de propósito. É a mais distinta da criação de Deus, porque nós fomos criados para carregar a imagem de Deus. Nós somos criados para representar quem Deus é. E essa criação vem com toda uma responsabilidade. Lá no 26, falou sobre o domínio. Tipo assim, vai dominar sobre todos os animais. Mais tarde, Deus coloca Adão para dar nome para todos os animais. Isso é uma paradinha que a gente chama de mandato cultural. O homem tem o dever de cuidar bem da criação e desenvolver a obra de Deus. Então, Deus cria todas as coisas, faz todas as coisas, em vez de Deus sozinho, com todo o seu poder, porque Ele poderia fazer isso, administrar essas coisas, Ele coloca nas nossas mãos. Ele coloca todo o universo perfeito dele nas nossas mãos e Ele coloca para que a gente pudesse administrar essas coisas. Então, o nosso primeiro contato com o propósito é entender que a gente está aqui para cuidar de tudo que Deus criou. Mas não apenas cuidar sendo a imagem e semelhança de Deus. De forma que, ao a gente exercer o nosso cuidado, ao a gente exercer a nossa vida, a gente exercer o nosso propósito, as coisas, as criações, os anjos, tudo possa olhar e ver o amor de Deus, ver a graça de Deus, ver a misericórdia de Deus, ver tudo que Deus é refletido na forma como eu cuido da criação dele. Então, você já fica um pouco espantado vendo que existe um propósito muito grandioso, né? E aí, logo depois, quem respondeu foi João. E João também, no primeiro capítulo do evangelho dele, vou pedir o print aí de João 1, versículo 1 mesmo. Ele vai falar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pode ir para o próximo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais um. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui ele está falando de Jesus, o verbo.
E é muito interessante que, ao mesmo tempo que em Gênesis, Moisés começa falando sobre a criação, que Deus criou todas as coisas pela palavra, e ele criou o homem para ter um papel diferente na criação. João começa falando sobre o Verbo, Cristo, Deus que viria se tornar homem, que ele estava lá no presente, e tudo foi feito por meio dele. Então, eu e você fomos feitos por meio do Verbo, de Cristo. E o mesmo Criador que nos fez, ele veio e se tornou homem, para viver entre nós. Porque, por meio deles, eu posso entender o que é ser imagem de Deus. Porque, por meio de Cristo, eu posso entender quem eu fui criado para ser. E é por isso que no versículo 4, que a gente acabou de ler, estava: e nele está a vida, e esta era a luz dos homens. Em Jesus está a vida. Eu só consigo entender propósito, sentido, significado, quando eu olho para Cristo. E essa é a luz quando eu estou na escuridão. E essa é a luz quando eu estou nos dias difíceis e eu não sei para onde eu tenho que ir, não sei para onde eu tenho que seguir com a minha vida. É nisso que eu encontro a luz. É em Cristo. Mas a gente também tinha mais um carinha para conversar. Romanos 11:36, Paulo que fala dessa vez. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que foi feito, tudo que existe, tudo que acontece, foi feito dele, por meio dele e para ele. A nossa vida e todas as demais coisas que nos cercam existem para que Deus seja glorificado. Existem para que a gente possa ter um contato com o nosso Criador e por meio dele a gente possa glorificar. E todas essas coisas são muito legais e muito bonitas, mas você pode estar achando que tem algo que não está encaixando. Você pode estar achando que tem... Cara, falar isso, subir, pegar o microfone e falar essas coisas é muito fácil. Mas por que na minha vida, quando eu deito o meu travesseiro à noite, eu não consigo perceber esse propósito? Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu ouço, eu estou todo sábado aqui no Connect. Então, por que eu continuo me sentindo perdido às vezes? Por que eu continuo sentindo como se não desse para saber o caminho que eu tenho que levar a minha vida? E foi essa pergunta que eu fiz para eles. Eu falei assim, cara, velho, tem massa, até concordo, mas tem uma coisa que não está encaixando, velho. Por que às vezes é tão confuso viver? Por que o mundo às vezes parece ser tão sem sentido? E aí quem respondeu primeiro foi Paulo dessa vez. E ele responde no mesmo livro, Romanos, mas no capítulo 3, versículo 23. E eu vou acelerar aqui com os prints, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma realidade. Deus colocou o homem lá no jardim, e Moisés vai falar isso lá no capítulo 3 de Gênesis. Deus colocou o homem no jardim, colocou gente para cuidar das coisas, mas o homem decidiu que ele conheceria o bem e o mal por ele mesmo. Isso quer dizer, em outras palavras, trazendo para o tema da nossa mensagem de hoje, o homem decidiu: eu não vou olhar para Deus para conhecer qual é o meu propósito. Eu mesmo vou ser o autor do meu propósito. Eu vou saber o que é bom e o que é mal para mim. E ao fazer isso, acontece isso, né? Carecem da glória de Deus. Em outra tradução, estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus foi retirada do ser humano porque o ser humano decidiu viver para si mesmo. A glória de Deus é justamente eu poder mostrar quem Deus é, eu poder viver meu propósito ao máximo para que as pessoas olhem para mim e vejam amor, vejam misericórdia, vejam justiça, vejam graça de Deus. Mas a partir do momento que o homem tenta se tornar independente de Deus e tenta viver para si mesmo, a gente perde o contato com isso. E a grande questão que eu joguei lá no grupo, falei assim, tá, mas se foi uma decisão lá de Adão e Eva e tudo mais, é só a gente parar de fazer isso, eu paro de pecar, paro de mentir, paro de fazer uma coisa e outra, até que eu não sou uma pessoa tão ruim assim, a gente resolve. Se for só isso, está fácil. Mas aí, João, ele me lembrou de uma conversa que, assim ele chama, né, o mestre teve. Jesus teve com Nicodemos, lá no capítulo 3 também, só que de João agora. E ele conversando com Nicodemos, ele fala assim, ninguém será capaz de ver o Pai se não nascer de novo. E João, com isso, quer dizer que o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Ele fala assim, cara, não é um problema das coisas que você faz, é um problema da natureza do ser humano, da natureza caída do homem. Uma vez que você se afastou de Deus, uma vez que você voltou as costas para o Criador, aconteceu algo no seu coração que ele mudou,
e ele se tornou distante, ele se tornou incapaz de ver a glória de Deus. E com esse coração que você tem, com essa sua natureza que você tem, não é mais possível você encontrar o propósito de Deus. Não é mais possível você encontrar sentido e significado para as coisas. E eu falei, cara, velho, isso é muito pesado, eu não sei se eu vou dar conta de falar isso para a galera, não, porque até que a gente estava tudo bonitinho, Deus criou para você mostrar o amor, mostrar flores, existem perfumes para as pessoas, e agora você está falando que existe um problema na minha natureza, em quem eu sou e na minha essência, e que esse problema me afasta permanentemente de Deus. E o João falou assim, tô. Mas no mesmo capítulo tem um versículo mais conhecido da Bíblia, né? Que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nisso que se encontra a beleza do Evangelho, sabe? Eu falei que a gente só consegue encontrar e entender propósito se a gente olhar para Cristo. Porque Cristo foi quem viveu o propósito de Deus em essência. Eu falei que o propósito de Deus para a humanidade é que por meio da humanidade a gente encontrasse amor, graça, misericórdia, a gente pudesse olhar para o ser humano e o ser humano refletisse a imagem do seu Criador. E quem com certeza conseguiu fazer isso foi Deus encarnado, né? Deus viu que nesse nosso problema do nosso coração, da nossa natureza, a gente nunca ia chegar lá. E Ele falou, então eu mesmo vou chegar lá. E Ele tomou sobre si a nossa humanidade. E Ele não tomou sobre si a nossa humanidade como um super-homem que veio à prova de bala, com poderes e soltando raio laser dos olhos. Ele tomou sobre si a nossa humanidade com toda a fragilidade. Jesus, que é a palavra, que é o verbo encarnado, ele veio como um bebê e quando ele nasceu ele não sabia falar. Ele teve que aprender a falar, aquele que é a própria palavra. Jesus, que é o Deus Criador que criou todas as coisas, ele teve que ser dependente de uma mãe e de um pai humano. Jesus, que é a própria vida, a gente leu aqui em versículo 4, que nele estava a vida, ele morreu. Ele tomou a nossa humanidade. Porque na cruz é onde a gente encontra, em maior escala, Deus. A gente consegue entender quem Deus foi olhando para a cruz. É o evento que explica, acho que, quase tudo. Assim. Se você olhar para a cruz e entender o que está rolando lá, eu acho que sobra poucas dúvidas. Assim. E as dúvidas que sobram foi porque a gente não entendeu ainda direito. Porque a gente entende o amor de Deus, a gente entende a justiça de Deus, a gente entende a ira de Deus, a oposição de Deus pelo pecado, por isso que Jesus morreu, porque o pecado é algo horrível que eu deveria largar, mas a minha natureza não quer. Mas ele é tão horrível que Deus matou seu próprio filho na cruz, no meu lugar, porque ele deveria ser eu morrendo, então eu entendo quão horrível é viver para mim mesmo. Eu entendo quanto existe de misericórdia, graça e amor. E tudo isso eu entendo olhando para a cruz. E eu entendo algo ainda mais surpreendente. Eu entendo algo que Paulo vai falar lá em Romanos também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é a capacidade de Deus criar vida através da morte. Porque através do que talvez tenha sido o evento mais horrendo do mundo, um inocente morrendo de uma forma humilhante, é o evento que traz justiça para todas as pessoas. É o evento que eu posso ver que pela coisa mais feia que aconteceu, eu encontro vida, e eu encontro misericórdia, e eu posso falar, graças a Deus porque Jesus morreu na cruz, porque senão eu estava perdido. E se Deus consegue trazer tanto bem, e existe um propósito tão profundo na morte do seu filho na cruz, qualquer outra coisa que aconteça aqui na terra, não está fora disso. Pode vir pandemia, pode vir planos frustrados, podem vir sonhos acabados, podem vir qualquer coisa. Não quero dizer que, tipo assim, Deus vai reconstruir, dar o sonho do jeito que você quiser. Não, mas Ele tem um propósito para as coisas, Ele tem um sentido, Ele tem um significado. E nele a gente pode encontrar isso. Se Cristo deu significado, se Deus deu significado para a morte de Cristo na cruz, e esse significado é tão importante para a gente, que dá tanto sentido para a gente, qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida pode encontrar sentido e significado. Pode encontrar propósito. E eu posso começar a entender como é que eu vivo uma vida com um propósito, uma vida que eu entendo o porquê que eu estou fazendo cada uma das coisas que eu estou fazendo. E é claro que isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, é claro que isso é um processo de transformação de mente, né? Paulo, capítulo 12 de Romanos, ele fala que a gente tem que renovar nossa mente com o Evangelho. É claro que eu preciso aprender a olhar o mundo com a ótica do Evangelho, aprender a olhar o mundo através da cruz.
Isso é um processo que vai acontecendo, isso é um processo que só vai se completar quando a gente estiver lá no céu. Mas existe propósito, a gente pode e deve buscar aprender a enxergar propósito na vida, sabe? E eu não estou falando de um propósito baseado em promessas falsas, baseado em você vai conseguir, você vai... O que você quiser ser, você vai ser, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando baseado na promessa mais firme que existe, mais sólida que existe. Não existe mais nada mais sólido do que a promessa que Deus fez, assinada com o sangue do Filho dele, sabe? Não existe nada que possa me garantir mais que eu vou encontrar propósito e sentido na vida do que Jesus falando para mim. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Às vezes a vida é cansativa, velho. Às vezes você ficar nessa agonia de tentar achar sentido, tentar achar propósito, isso vai te frustrando, vai te cansando. Mas Jesus fala, o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então, existe sentido, existe propósito, existe um motivo para a gente viver. E eu continuei na conversa, né? Falei assim, tá ficando massa esse negócio, vamos continuar aqui fazendo umas perguntas. E eu fui, então, tá, mas me contem um pouco mais do testemunho de vocês. Como é que vocês encontraram esse negócio desse propósito, desse sentido? E aí Moisés começou falando, cara, eu encontrei o propósito quando ele se apresentou a mim. Quando eu cheguei diante de uma árvore que pegava fogo, e ele disse, eu sou. Eu não encontrei o propósito quando ele me disse o que ele queria que eu fizesse. Eu não encontrei o propósito quando ele disse para eu salvar o povo do Egito. Isso daí foi apenas consequência do propósito, foi apenas um desdobramento. Eu encontrei quando ele falou, eu sou. Porque quando a gente olha para Deus, a gente entende quem Deus é, a gente entende a razão de eu estar vivo. A gente entende por que eu estou aqui. Porque eu estou aqui para representar Ele. Eu só posso representar Ele se eu entendo quem Ele é. Então, eu tenho certeza que Moisés fez muitas coisas, e grandes coisas, e coisas maiores do que provavelmente qualquer um aqui vai fazer. Mas a grande coisa que deu sentido e significado para Moisés não foi os milagres, não foi libertar o povo do Egito, foi poder ter uma vida de intimidade com Deus. De conhecer o eu sou, a ponto dele chegar num dia lá no monte e falar, Deus, me mostra a sua face. E Deus fala assim, vou passar aqui. E Deus passou, ele desceu do monte com a face brilhando. E o mais impressionante, que por mais impressionante que Moisés seja, que ele desceu do monte com a face brilhando, Paulo comenta que a gente está numa era diferente. Porque quando Moisés desceu do monte, ele colocou um véu na frente do rosto, porque o brilho ia desaparecendo, ele não ia esconder esse brilho desaparecendo, né? E Paulo fala, Coríntios, se eu não me engano, que a gente não é dessa forma. A gente contempla Jesus Cristo face a face, sem um véu. Porque agora que Cristo veio e revelou aquilo que Moisés não pôde conhecer, porque Moisés viveu antes, agora eu posso conhecer Cristo face a face. E eu posso andar sem véu, sem nada escondendo, para que as pessoas, por onde quer que eu passe, possam ver o brilho de Cristo na minha vida. E é por isso que aquele que é a luz do mundo virou e falou assim, vocês são luz, vocês são sal, vão e façam a diferença. Cara, você tem um chamado para você fazer diferença, para você mostrar Deus para as pessoas. E um negócio muito importante, eu já estou começando a me encaminhar para o final, um negócio muito importante da gente entender é que propósito não é algo que eu coloco um plano lá na frente, daqui a 20 anos eu vou conseguir tudo aquilo que eu sempre sonhei, vou chegar lá e eu vou começar a viver meu propósito. Não foi assim que Cristo ensinou. Cristo falou assim, basta cada dia seu próprio mal, não fica se preocupando com o dia de amanhã. Vive o seu propósito no dia de hoje. E a pergunta que eu quero começar a colocar na cabeça de vocês é, o que te impede de começar a viver seu propósito hoje? O que te impede de começar a viver aquilo que Deus tem para você hoje? Porque não é entrar ou não entrar na faculdade, não é ter ou não ter um emprego, não é isso que define o seu propósito. O que define o seu propósito é você ter um relacionamento com Deus. E estando ou não estando na faculdade, estando ou não estando no emprego, estando ou não estando casado, você pode refletir essa glória para as outras pessoas. É claro que é natural do coração do homem, e Deus deu essa capacidade, porque a gente tem um chamado para administrar as coisas, de planejar.
É claro que você pode olhar para o futuro e desejar coisas. Deus nos ensina a desejar coisas boas porque isso treina nosso coração a desejar Ele, que é a melhor das coisas. Então é bom desejar coisas boas, não é um problema isso. Mas isso não deve me impedir de viver meu propósito hoje. Eu não posso ficar esperando conseguir as coisas boas que eu desejo para começar a viver meu propósito hoje. Como é que eu posso fazer diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor hoje? E eu acho que isso muda uma chave muito interessante na nossa cabeça. Porque muitas vezes eu fui ensinado que ser luz e ser diferença é ser o melhor naquilo que você faz. Então, se você é cristão, você está estudando, você está na faculdade, você tem que ser o cara que só tira a nota 10. Porque aí as pessoas vão olhar para você e falar, cara, aquele cara é cabuloso, o que ele tem? Aí você fala, não, eu tenho Cristo. Aí, pô. Mas eu acho que existe algo muito mais impactante do que isso, sabe? Porque pessoas que vivem para estudar, vivem para trabalhar, se acham aos montes, elas não precisam ser cristãs. Agora, pessoas que sabem o momento de parar de estudar, parar de trabalhar, para olhar para quem está ao meu lado e perguntar, cara, você está bem? Você está diferente hoje, parece que hoje você está menos alegre. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Pessoas que arriscam seu sucesso profissional, seu sucesso nos estudos, para ir até outras pessoas e ter um relacionamento profundo com elas e tocar o coração delas, essas pessoas eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar. Pessoas que conseguem ter empatia e olhar para as pessoas e saber que, muitas vezes, por trás de um rosto sorriso e alegre que está contando várias piadas, tem alguém que, quando chega em casa, chora. E está escondendo de todo mundo isso. Mas uma pessoa que está disposta a, sim, cumprir com essa responsabilidade. Eu não estou falando que você vai parar de estudar agora. Mãe, cheguei aqui em casa, o menino que pregou lá falou que eu não preciso mais estudar. Não foi isso que eu falei, não. Se você falar isso, você está mentindo. Mas existe sentido maior do que isso. A gente tem que ter uma vida equilibrada, sabe? Eu acho que é um princípio muito importante de se encher do Espírito Santo para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Que a gente cumpra, sim, com as nossas responsabilidades, mas que a gente saiba que nossas responsabilidades não são apenas profissional. Porque o mundo tenta definir a gente pelo que a gente faz, pelo que a gente produz. A gente está numa sociedade capitalista, e eu nem sou contra o capitalismo, mas a gente está numa sociedade de produção. E o mundo tenta definir a gente pelo aquilo que eu consigo entregar para o mundo, pelo aquilo que eu consigo entregar e produzir para a sociedade. Mas a gente não foi criado para isso. A gente tem, sim, uma capacidade produtiva, a gente tem, sim, uma capacidade de construir, fazer coisas que é maravilhosa e dada por Deus, mas a vida não se resume a isso. A gente foi criado para mostrar quem Deus é. E eu mostro quem Deus é sendo criativo no meu trabalho, ok? Mas eu mostro quem Deus é amando as pessoas, e indo até as pessoas e falando com elas. Então, eu te pergunto novamente, cara, o que está te impedindo de viver seu propósito hoje? Porque eu acredito que cada dia pode ter seu próprio propósito. Às vezes a gente tenta olhar para tentar imaginar a minha vida, e, cara, eu não consigo nem tentar fazer isso. Tipo, de onde eu vou estar daqui a 20 anos? Eu não sei nem onde que eu vou estar amanhã. Mas a gente tenta imaginar as coisas assim e tenta enxergar um propósito para tudo, quando a gente, às vezes, está tentando enxergar qual é o meu propósito para o dia de hoje, cara. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou parar para fazer hoje? Como é que eu posso dar sentido e significado para a minha vida hoje? Tem uma coisa que eu aprendi com o meu líder lá na MPC, que, nossa, ele falou, tem muitos anos isso, mas eu nunca esqueci. Ele falou daquele salmo que fala que luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele fala assim, quando você pensa em luz, você pensa no poste lá da rua, que tem a luz, ilumina o tentão. Mas naquela época não era assim. Aquela época era uma lamparina, assim. Era um negócio com uma corrente, você segurava, ficava perto do seu pé, e a luz dava mais ou menos para 2 passos. E isso acho que mostra muito do que Deus pretendeu com a nossa vida. Que a gente pudesse viver num estado de relacionamento com Ele, de contínua dependência e intimidade, porque se eu tiver 2 passos em Cristo, eu sei que eu chego no final do caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu não preciso saber o caminho todo, não preciso pegar o GPS do celular, o Waze, e traçar a rota toda. Eu preciso saber qual que é o meu próximo passo. E depois qual que é o próximo. E eu olho para Deus, e agora, Deus, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? E eu vou caminhando. E Deus vai mostrando passo por passo. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida, eu não sei nem, como diria Tiago, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas hoje eu estou vivo. E hoje eu posso fazer diferença. E hoje eu posso amar as pessoas. E hoje eu posso causar coisas no coração das pessoas que vão resultar na eternidade. Eu posso não plantar tesouros aqui, plantar tesouros no céu. E isso é uma vida com sentido, sabe? Isso é uma vida com propósito. João, lá em 17, vai falar, Jesus está orando ao Pai, e ele fala assim, Pai, dê a vida eterna a eles, e essa é a vida eterna,
que eles te conheçam e conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Cara, essa é a vida eterna, essa é a vida com propósito. Se você se firmar nessas palavras, pode vir o que quiser. Pode vir a vida, o que a vida tiver preparada para você. Se você estiver conhecendo Deus e conhecendo Jesus Cristo que enviou, você está bem. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou pregando teologia da prosperidade, dizendo que quem está em Cristo não vai passar por dificuldade, porque esses nomes que tem aqui no papel não me deixam falar isso, mas estou dizendo que, cara, você vai encontrar sentido e propósito, e o propósito vai te dar força para caminhar. Pode ser pesado, pode ser que às vezes você não consiga, você possa achar que não consegue, mas você vai olhar para o propósito, você vai olhar para o firme objetivo da sua jornada, você vai olhar sabendo que um dia você vai chegar no alvo da sua caminhada, que é Cristo, e você vai dar o próximo passo. E aí você vai viver dia após dia com força para dar o próximo passo, e isso que dá sentido e significado para a vida. E eu falei que não podia dizer isso, que os nomes não podem, porque você pensa assim, cara, uma vez que eu descubro qual é o propósito da minha vida, vai abrir um tapete vermelho cheio de rosas, eu vou andar por esse caminho fácil, tudo vai cooperar para que eu atinja o propósito, porque, sei lá, meu propósito é ser pregador, meu propósito é ser uma estrela do futebol, e tudo vai ficar fácil e vai ser o caminho fácil. Se olha para Paulo, alguém que o próprio Cristo revelou o propósito dele, e o caminho era perseguição, pedrada, naufrágio, até quando Deus falou assim, cara, você vai para Roma pregar para a galera de Roma. Ele foi preso, aí ele foi enviado para Roma num navio, o navio naufragou, ele parou numa ilha, na ilha uma cobra saiu da fogueira e mordeu a mão dele, mas ele chegou em Roma, e ele pregou. E ele pregou para o cara que estava prendendo ele, que ele estava lá na prisão domiciliar, tinha um guarda lá cuidando da casa, ele pregou para o cara lá. E aí quando ele escreve outra carta, ele fala assim, a igreja que está em Roma manda saudação a vocês, é tipo um turn down for what, assim. Cara, ele estava preso, velho. Ele estava preso e lá na prisão ele pregou em Roma. E ele, toda oportunidade que ele tinha lá de fazer discurso, parece que, tipo assim, cara, eu posso fazer um argumento aqui, tentar falar como... Ele basicamente era o advogado dele mesmo, né? Eu posso tentar fazer um argumento aqui para tentar me livrar minha pele, ou eu posso falar de Cristo aqui. E aí ele ia lá e falava de Cristo. Porque ele entendeu, meu propósito não é sobreviver. Se eu tiver que sobreviver, eu sobrevivo. Meu propósito é falar de Cristo. Meu propósito é amar as pessoas. Meu propósito é transformar vidas. E, cara, tudo isso só faz sentido por causa de um outro livro que João escreveu, que está lá no final da Bíblia. A gente começou em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e eu quero terminar em Apocalipse, o último livro da Bíblia. E eu lembro que Apocalipse, a primeira vez que acho que foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li, porque todo mundo falava que era um livro que dava medo e tudo mais, eu gostava de filme de terror. Aí, criancinha, eu li Apocalipse. Na verdade, não fiquei com medo, não entendi foi nada, que é meio complicado de entender as coisas lá de Apocalipse. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, mas acho que foi o primeiro livro que eu li nessa vibe aí. Aí, chega lá no assim, tem várias promessas e tudo mais, o Apocalipse, Jesus arrebata a igreja, mas chega lá no capítulo 20 e começa a falar de onde a gente vai viver, sabe? E eu queria que vocês terminassem com essa esperança, que pode acontecer, o que acontece aqui na Terra, um dia, e esse dia vai chegar para todo mundo, a gente vai fechar os olhos aqui e a gente vai abrir os olhos lá. E nesse dia, aquilo que não fez sentido, aquilo que não parecia ter significado, tudo vai ficar claro. Porque João fala lá que não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter dor. E o que é mais impressionante é que ele fala que toda lágrima do nosso rosto será enxugada. Eu acho que isso lembra muito quando Jesus fala em Mateus, que, lá no capítulo 5, que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Um dia eu estava conversando com uma colega, aconselhando mais ou menos por aí, e ela falou assim, então eu quero chorar muito, porque quanto mais tempo eu ficar chorando aqui na terra, mais tempo Jesus vai ficar enxugando as lágrimas dos meus olhos. E parece engraçado, mas existe tom de verdade nisso. Jesus vai cuidar da gente, sabe? A caminhada aqui vai ser cansativa, mas não foi cansativa, nunca vai ser mais cansativa do que foi para Ele, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelo aquilo que Ele sofreu, nós temos cura. E a cura que Ele conquistou, um dia Ele vai entregar completamente. A gente já vive isso, a gente já vive a realidade de conseguir um propósito. Mas a gente costuma falar que a gente vive entre o já e o ainda não.
A gente já experimenta das bênçãos de Cristo, mas a gente ainda não experimenta da forma completa que a gente vai experimentar lá na glória. Por isso que chama glória. E um dia, o mais impressionante para mim não é nem isso. Isso daí já é muito impressionante. Mas Apocalipse vai falar também que lá na Nova Jerusalém não vai existir sol. Porque a própria luz que vem de Deus, a própria glória de Deus, vai iluminar todas as outras coisas. E quando eu lembro que o sol, ele não é importante só porque ele joga a luz na gente, mas porque por meio da luz que ele joga, eu consigo ver todas as outras coisas. E por meio da própria luz que vai vir de Deus, eu vou conseguir enxergar todas as outras coisas. Eu vou olhar para a minha vida aqui na Terra, eu vou olhar para a vida dos meus irmãos, para tudo que aconteceu, eu vou olhar para essa pandemia de 2020, e eu vou conseguir enxergar ela sobre a luz que vem do próprio trono de Cristo. E tudo vai fazer sentido. E falando também lá que não existe templo lá. Não vai existir uma igreja, um templo, um lugar onde eu vou entrar para encontrar com Deus. Porque Deus vai se fazer presente entre o seu povo. E, cara, não sei se você consegue compreender o quão profunda é essa esperança que a gente tem. De que um dia a gente vai estar reunido para sempre com Deus. E a gente vai poder viver adorando Ele, contemplando Ele, revelando a glória dEle para todos sempre. E é isso que é o céu, sabe? Não é nada mais, nada menos do que isso. Lá pode ter rua de ouro, pode ter muitas coisas bonitas, mas a glória do céu é a glória do Deus manifesta em Cristo Jesus. Quando eu olhar para Cristo e eu ver Ele no corpo glorificado, mas eu olhar para a mão dEle e ver que a mão dEle tem uma cicatriz de amor por mim. Porque Ele conquistou que eu estivesse lá também por amor. E isso é o sentido. E a esperança cristã, sabe, não é uma esperança passiva. Não é uma esperança, tudo bem, eu sei que eu vou para o céu, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito aqui, esperando lá. Quando Deus me chamar, eu vou, e sucesso, vou aproveitar o céu. Não, a nossa esperança é uma esperança que caminha, é uma esperança que anda para o alvo, é uma esperança ativa. Uma esperança que fala assim, cara, tudo bem, eu vou viver tudo isso no céu, mas o que do céu eu posso viver hoje, agora? O que daquilo que Deus tem preparado para me ver lá no céu, eu posso trazer a realidade do ainda não para o já? E como é que eu posso transformar as vidas das pessoas agora? Como é que eu posso iluminar raios de eternidade no coração das pessoas? E eu queria terminar com isso, deixar vocês pensando um pouco nisso e orar. Deus, glorioso Pai, Paizinho amado, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor tem sido bom, Pai. Pai, como é impressionante, Deus, que o Senhor nos mantém e nos sustenta, mesmo em tempos difíceis, Deus. A gente consegue provar da sua misericórdia, da sua graça e achar motivos para encher o nosso coração de gratidão, mesmo quando tudo parece tão confuso, Senhor, e eu te alegro por isso, Pai. Pai, eu te peço misericórdia pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai. Pai, que o Senhor enche o nosso coração de esperança, da alegria de que um dia nós encontraremos o Senhor, Pai. E que o Senhor enche nossas mãos e nossos pés, as nossas bocas da capacidade, Pai, de viver uma vida com propósito diário, Pai. Que eu não fique esperando num futuro remoto encontrar o propósito da minha vida, Pai, mas que eu possa viver dia após dia desse propósito, Pai. Revela aos meus irmãos, Pai, o sentido e o significado das coisas que estão acontecendo, Pai. Pai, eu não sei as dúvidas, as dores, as angústias que ocorrem no coração dos meus irmãos, Pai. Mas, Pai, o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a ansiedade que se junta nas nossas cabeças, Pai. O Senhor sabe dos pensamentos que se juntam quando a gente vai dormir, a gente não consegue organizar a cabeça direito. O Senhor sabe de tudo isso, Pai. E o Senhor tem a resposta para todas essas coisas, Pai. Traz resposta, traz paz para o coração dos meus irmãos, Deus. Que eles possam encontrar em Cristo, no Cristo morto e ressurreto, significado para a vida deles, Pai. Pai, que o coração se encha de sentido e propósito, que a mente seja transformada pelo Evangelho, Senhor, e que o Senhor permita a gente dar frutos, Pai, a 100, e a 10, e a 30 por 1, Senhor. Que a gente possa multiplicar os talentos, Senhor. Que a gente possa fazer diferença, que a gente possa transformar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que a gente possa ter uma vida de igreja repleta de Cristo, Senhor. É que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.